Olá, magnífico dia, magnífica segunda-feira. Mais uma semana se inicia. Decretamos já e agradecemos já pela excelente, próspera e benigna semana que nós iremos fazer sobre o favor do Senhor. Que tenhamos todos passado um final de semana repleto de paz e alegria ao lado dos nossos. O meu aqui foi maravilhoso, graças a Deus. Passei com a minha família, passei com a minha irmã, minhas sobrinhas. Maravilhoso, graças a Deus por isso. E iniciamos hoje mais uma renovação de fé, mais magnífico dia, minha amada Renata. Seja muito bem-vinda. Papai do céu abençoe grandemente sempre. Mais uma semana de paz, de excelentes resultados que nós vamos buscar sobre a presença e o favor do nosso Pai. Amém. Como a gente vem aprendendo durante todo o livro de Isaías, né? A obediência ao Senhor, ela é fundamental. Ela nos desperta o desejo de nos disciplinarmos a estarmos sempre fazendo a vontade dele. Sabendo que a vontade do Pai, ela é positiva, não há nada de negativo ou nada de que traga descontentamento. Quando a gente aprende que a nossa intenção, a nossa devoção e o nosso direcionamento tem que estar nas lições que ele nos deixou. Temos que entender sempre que o corpo ele é abastecido pelo pecado e o pecado não faz parte de Deus. Quando a gente tem essa clareza, tudo dentro da gente recebe um baque, um choque. Por quê? Muitos estão dormindo, muitos ainda não enxergam. E estão tão, acho que a palavra é essa, mal educados, mal disciplinados, que dentro de alguns, eles acham que a vida que tem está correta, mesmo sabendo quem é Deus, mesmo sabendo quem foi Jesus e o que aconteceu, dentro deles ainda não teve aquele despertar, sabe? Mas espera aí, se Jesus sofreu aquilo tudo para que eu tenha a vida plena, o que eu estou fazendo está agradando ele? Sabe, muitos ainda não têm esse despertar e nós, como os despertos, respeitamos isso porque compreendemos que todo despertar é no momento de Deus, não é no nosso. Nós podemos observar e compreender em sensatez que aquele irmão, aquela irmã está passando naquele momento. A gente pode sim dar um direcionamento, a gente pode evangelizar, a gente pode falar da transformação que o Papai do Céu fez na nossa vida para que sirva de exemplo. Mas a gente não pode interferir. Até mesmo porque o Papai do Céu tem um mover diferente na vida de cada pessoa, né? E nós temos que ter esse discernimento. Discernimento de observar, de ouvir, falar quando necessário e aprender. Porque a vida, todos os dias, nos dá feedback. Todos os dias a vida está sempre nos respondendo se estamos acertando, se estamos nos afastando. Então, quando a gente tem noção de que o pecado nos afasta de Deus, né, do nosso interesse nos autodisciplinarmos para não nos desviarmos, para não nos afastarmos. Se é o amor de Deus que nos fortalece, que nos guia, se foi por nos amar que Ele está sempre nos direcionando, é do nosso interesse nos mantermos fiéis e obedientes a Ele, nos afastando de tudo que nos contamina. Isso é para ficar gravado dentro de nós. O corpo se alimenta de pecado e o espírito do Senhor. Então, quanto mais cedo nós tivermos essa verdade, vivermos essa verdade, nós não vamos nos permitir pecar, nós não vamos nos permitir contaminar com aquela água que a gente sabe que não é do Pai. Magnífico dia, minha amada Rose. Como vocês estão? Nem perguntei como é que foi o final de semana de vocês, né? Papai do Céu abençoe grandemente você, Rose, sua mamãe e todos aí da sua família. Aqui foi maravilhoso. A Palominha ganhou um aquário gigante. Gente, ele deve ter, comparando com uma televisão, ele deve ter umas 42 polegadas. Mais um trabalho para a mamãe, né? Mas muito bem-vindo. Papai já botou um bocado de peixe lá. Foi a tia Paula que deu. Paloma tá, meu filho? Graças a Deus.
Aí eu vou, depois eu tiro foto e mostro pra vocês. Tá toda boba. E o final de semana foi de fato muito abençoado, muito conhecimento, muito discernimento. Quando a gente, é que eu sempre incentivo vocês aqui a estar sempre atenta, né? A vida do cristão não é uma vida de puro desfrute, não. Pois até no desfrute a gente aprende. Até nos desfrute nós somos usados para aprender e somos usados para ensinar. Então, mesmo que estejamos desfrutando, né? Não estamos tanto ligados nas nossas responsabilidades e prioridades, até no desfrute a gente é usado para fazer a vontade do Pai. E foi magnífico. Graças a Deus, o final de semana foi revigorante, eu diria. Vamos iniciar a nossa leitura. Vamos fazer a leitura hoje de Isaías 50, que vai continuar nos exortando a estar sempre procurando ser obedientes ao Senhor. E acho que um dos despertar mais simples, né, da gente compreender e falar é sobre a obediência ao Pai, né? Não só a Deus Pai primeiramente sobre todas as coisas, mas na nossa vida. Quando a gente obedece a algo positivo, né, a gente sabe que só tem a prosperar. A Rose falou que estou na casa da minha irmã em outra cidade. Foi o aniversário de 90 anos do irmão dela. Glória a Deus! 90 anos! Parabéns, muita saúde, muita paz e muita presença do Senhor. Que lindo! Eu fico feliz. Sabe por quê? A gente olha para a nossa atualidade, né? Hoje, a nossa sociedade ela não sabe se alimentar. A nossa sociedade se alimenta de coisas que só causam doenças. A nossa sociedade, eles trocam alimento por produto alimentício. Porque são doutrinados assim. Infelizmente, a mídia não... Qualquer coisa, irei assistir gravado. Tá bom, meu anjo, sem problemas, tá? Papai do céu abençoe todos aí. Quando você tem informação e o interesse, né, de estar sempre buscando fazer o teu melhor para Deus, Deus opera em todas as áreas da tua vida, seja na tua área profissional, pessoal, teu cuidado, autocuidado, enfim, Ele de fato te transforma de dentro para fora. Então você tem o discernimento do que permite entrar no templo do Senhor e não. Então você olha para a atualidade hoje, vê crianças que não conhecem uma verdura, crianças que não sabem o nome de um legume, quando sabem, falam eca. Como assim eca? As crianças estão sendo doutrinadas a não gostar de ingerir vida. Porque os produtos alimentícios, eles não trazem saúde, ao contrário. Eles vão nutrindo doenças, vão nutrindo células negativas que a gente tem, enquanto que os alimentos, né, o que a gente descasca, é o que faz a limpeza do nosso organismo, a manutenção para a gente continuar tendo uma vida saudável. E hoje em dia, o que a gente mais vê são cada vez pessoas mais cegas, mais distantes da verdade e, consequentemente, mais dodói. Mas o conhecimento e a sabedoria está disponível para todos. As pessoas só precisam ter o discernimento de querer buscar. Vamos lá iniciar nossa leitura para nós nos abastecermos da obediência, da paz, do amor, do direcionamento e crescermos a cada dia mais rumo ao reino do Senhor, rumo à sua boa vontade e o que nos faz ter uma vida satisfeita, sempre trilhando no caminho dele. Vamos lá. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio da mãe de vocês, com a qual eu mandei embora? A qual dos meus credores eu os vendi? Por causa dos seus pecados, vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, a sua mãe foi embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço é curto demais que não possa resgatar? Será que me falta força para redimir? Eu seco o mar com uma simples repreensão.
e transforma os rios em deserto. Os seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço de pano de saco a sua coberta. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o cansado. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci as costas àqueles que me batiam, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o soberano Senhor me ajuda. Não serei humilhado. Por isso eu me opus firme como uma rocha dura e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como roupa. As traças os consumirão. Quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Quem é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e apoiem-se no seu Deus. Agora, porém, todos vocês que acendem fogo e se equipam com tochas acesas, andem à luz do seu próprio fogo e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. O que esse capítulo nos traz? Quem desobedece ao Pai, quem nega seus ensinamentos, quem anda sobre o seu próprio conhecimento, a soberba, a autossuficiência, eles não acessam uma vida plena, não com a paz do Senhor que excede o entendimento. Quando a gente fala aqui de obediência, independente de qualquer fase, qualquer situação, a nossa confiança está em Deus. Então, às vezes, você pode estar numa situação difícil que você não compreenda, que você está sofrendo. Às vezes, está sofrendo até um luto, que é uma das piores dores da nossa sociedade é o fato de não saber, não ter sido doutrinado, para enxergamos como perda a palavra que a gente usa, Mas nós não somos doutrinados para compreender que são fases necessárias da vida. Então a pessoa sofre, a pessoa, fica desnorteada. Eu passei por isso 2 vezes na minha vida de forma próxima, tenho 44, acho 14 anos, 24 anos atrás, 26 anos atrás, eu tive um filho, me casei aos 18 anos, e tive um filho, e o que aconteceu com a Palominha, aconteceu com ele também, ele chegou a nascer do mesmo jeito que a Palominha, 28 semanas, se chamava Carlos Daniel, chegou a ser registrado, bonitinho, mas a metade do pulmão esquerdo dele não se formou e ele faleceu de parada cardiorrespiratória. Ele nasceu com 1,5 kg e 46 centímetros, maior e mais pesado que a Palominha. Mas enfim, naquele tempo nós não tínhamos a tecnologia de hoje, não tínhamos UTIs tão bem equipadas, não tinham a sabedoria que hoje os médicos têm. E enfim, acima de qualquer coisa, é a vontade do Senhor. Deus nos dá bênçãos, Deus nos dá sabedoria, mas se nós não soubermos
direcionar isso positivamente, Deus tira, né? Tem um ditado que fala que Deus dá com uma mão e tira com a outra. Por quê? Eu sou um exemplo vivo disso. Aos 18 anos tive um dos maiores presentes, que é a dádiva de ser mãe, mas eu não valorizei. Naquela época eu era sábia aos meus próprios olhos e um filho naquele momento ia estragar a minha vida. Era esse o pensamento que eu tinha lá atrás. Então não foi bem recebido por mim, né? Mesmo conhecendo a Deus, mesmo confiando em Deus, eu rejeitei a bênção. Coisas que a gente faz na vida e faz parte também do nosso aprendizado. E Deus, ele é justo, sabe? Mesmo que você dê um mau passo na sua vida, mesmo que você cometa um pecado, você vai colher o fruto desse erro, sabe? Você vai aprender com ele, pelo amor ou pela dor. E eu aprendi pela dor, porque ele deu, sabe? Ele veio. Quando eu comecei a amá-lo, o Papai do Céu falou, agora você vai aprender a valorizar quando eu te abençoar. E aí chamou. O Carlos Daniel viveu 1 dia e meio depois que nasceu e Papai do Céu chamou. E foi a minha primeira perda, a primeira dor, né? Por conta da perda. Mas não foi por conta da perda em si, mas foi pela razão me chamando, né? Por eu não ter valorizado, por eu não ter enxergado o tamanho do presente que Deus tinha me dado. Então, mesmo na dor, você aprende. Mesmo na dor, né? A autorresponsabilidade, ela te chama, você tem que aprender a ouvir. E com isso, todas as experiências da nossa vida, né? Não é que nós somos pessoas especiais, somos especiais porque Deus nos ama. Mas falando em termos de conduta, a nossa própria conduta vai nos moldando durante a jornada. E quanto mais confiança, quanto mais fé e obediência você tem no Senhor, mais você cresce rumo ao que Ele tem para você, né? Depois disso, depois do Carlos Daniel, a minha vida se transformou, né? E não foi positivamente, tá? Eu aprendi a lição, eu sofri, eu chorei, mas ainda assim permanecia onde? No pecado. E a palavra nos ensina que quanto mais nos abastecemos de pecado, mais nós nos afastamos do Senhor. Vamos ficando cegos, vamos nos envolvendo cada vez mais com vícios, com coisas que não agradam o coração do Senhor e não vivemos. Nós passamos pela vida sobrevivendo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de positividade. Não importa a situação que a gente vive, Ele está sempre conosco, direcionando, abençoando, trazendo providência. Nunca deixa faltar nada para nós. Mas por quê? Porque nós estamos sempre ali, nos colocando à disposição dEle, sempre querendo estar com Ele, sob o seu favor. Então, quando vocês me ouvem falar assim, né, as palavras, elas são poderosas, eu acredito muito nisso. Façamos um magnífico dia na presença do Senhor. Eu estou decretando isso na minha vida e na sua também. Deixa eu tomar um golinho de água, gente, que a minha garganta ainda tá daquele jeito. E eu abusei no sábado, tomei gelado, minha irmã veio pra cá, a gente fez aquela reunião de família, e aí, minha filha, aí a garganta não ajuda. Passei o dia ontem nesse limão, mel, enfim, vai curar. Daqui a pouco ela vai ficar 100%. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, a vida nos ensina diariamente. Precisamos estar despertos, para a gente não ter que aprender sofrendo. Sabe, a palavra do Senhor diz que o sábio, ele não precisa sofrer e cair para aprender. Ele tem o dom, tem a visão, tem o sentido de observar e aprender com o próximo. Né? Somos pessoas que aprendem com pessoas. Né? Papai do Céu nos permite nos conectarmos com muitas pessoas de diferentes frequências, de diferentes consciências. Para quê? Para que a gente aprenda a absorver, né? A gente serve, compartilha o nosso conhecimento
mas absorve o conhecimento do próximo também. Então, quando a gente tem esse discernimento e encontra pessoas que têm a mesma mentalidade, o mesmo desejo ardente de estar sempre buscando do Pai, sempre se alimentando dele, a gente sente que está no caminho certo. Em contrapartida, quando a gente encontra pessoas que não têm a mesma frequência que a gente, imediatamente o nosso subconsciente nos mostra que ali nós precisamos agir em favor do rei, com muito carinho, com muito cuidado, para não também se deixar contaminar por ele, porque o inimigo ele é astuto. Então você pensa que está próximo daquele ímpio, daquele insensato fazendo a obra, mas se você não se fortalecer, você acaba se misturando com o que não pertence ao Senhor e esquece do teu propósito, que é ser luz. Então é aqui, é nesse momento que a gente levanta cedo, é nesse momento que a gente desafia o corpo, porque o corpo vai falar: ai, a cama tá tão boa, ai, hoje é segunda-feira, e a gente glória a Deus pela segunda-feira. Lembro que nas lives de 6h33 com o Thiago Rocha, Rose vai lembrar que a gente se conheceu lá. Ele falava assim: todo dia é segunda-feira. E de fato, eu complemento mais, né? Completo mais essa frase, porque todo dia é segunda-feira, todo dia é dia de Deus, todo dia é dia de buscar o amor, a paz, a benevolência, a positividade, todo dia é dia de ser feliz, todo dia é dia de passar a nossa positividade, o nosso melhor que Deus nos dá, porque Ele dá. A gente está aqui buscando, a gente está aqui conectando o nosso espírito ao espírito dele, a gente está aqui agradecendo pela oportunidade de mais um dia na presença dele, sendo protegidos. Eu sabia que você ia lembrar, protegidos e sendo capacitados. Nós estamos sendo aqui lapidadas para fazer a nossa obra que não é nossa, sempre vou lembrar vocês disso. Somos instrumentos de amor, instrumentos de ensinamento, instrumentos de vida. As nossas experiências, as nossas vitórias, elas inspiram outras pessoas que às vezes têm o mesmo desejo, mas ainda não encontraram o povo. Lembra quando falam assim: ah, vai procurar a tua turma? Alguém já ouviu isso? Eu ouvi N vezes. E é bem isso que acontecia comigo quando eu era alienada, quando eu tinha muitas traves na minha visão. Eu não conseguia enxergar qual era a minha turma. Hoje eu sei. A minha turma é aquela que acredita incondicionalmente no amor de Cristo. A minha turma é aquela que tem sede de conhecimento, de estar todo dia se desafiando a levantar antes do sol para beber água limpa. Essa é a minha turma. E se a gente ainda não se encontrou, se ainda não somos milhares, é porque a minha voz ainda não chegou lá, mas Papai do Céu vai capacitar e a nossa turma vai sempre crescer e se multiplicar. Sabe, gente? A gente sabe que aqui nós somos membros do corpo de Cristo e tem membros por toda parte desse planeta. Como João Batista, né, a voz que clama no deserto, nós estamos aqui também. Eu também. A Rose falou que carrega esse drive da segunda-feira. Eu também. Só que além de carregar, eu completo, né? É como a palavra do Senhor nos ensina. Também tem outro drive que eu acho maravilhoso. Que fala assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Isso está na palavra do Senhor. E eu completo: o meu povo padece por falta de conhecimento e interesse. Porque quando você se interessa por um assunto que queima dentro do teu coração, você vai em busca de saber cada vez mais. É como a palavra do Senhor chegou na minha vida. Depois que eu comecei a ler, né, olhando lá para trás, estou falando da minha juventude, né, meus 10, 12 anos em diante, perdão, a palavra sempre esteve presente na minha vida. Mas não adianta você saber que a Bíblia está lá. Já viu aquelas pessoas que têm o hábito de deixar a Bíblia aberta num determinado capítulo e está na estante, está em cima da TV, está em algum lugar? Já viram isso? Me diz o que aquela Bíblia está fazendo ali. Qual é o benefício que ela está fazendo na sua vida aberta ali? A palavra do Senhor, ela foi feita para a gente consumi-la.
Mas a gente tem que ter fome. E eu não estou falando da fome física, eu estou falando daquela fome espiritual de estar sempre se abastecendo de Deus. Porque essa é a transformação que a palavra traz. Não é para ficar aberto ali no Salmo 99, igual a gente vê. Nossa, antigamente, cada casa que eu entrava, né, quando eu frequentava muitas casas, era sempre essa visão que eu tinha, da palavra aberta no capítulo lá, e Deus está abençoando. Não é assim, gente. Deus abençoa todos sim, mas todos que praticam aquilo que aprende na palavra. A Bíblia não foi feita para botar embaixo do braço e andar com ela para cima e para baixo, não. Ela é de fato uma alimenta. O que a gente está fazendo aqui, se alimentando da palavra, se abastecendo do Espírito Santo. Para quê? A gente fazer a vontade dele no decorrer do nosso dia, com o nosso carinho, com o nosso amor, com o nosso entendimento, com o nosso auxílio, do jeitinho que o Papai do Céu coloca no nosso coração. Ah, Paty, mas eu não tenho tanta sabedoria. Vai em busca, pede a Deus. Ai, Paty, mas eu não sei falar. Papai do Céu, bota palavras na minha boca. Me ajuda a falar para aqueles que precisam te ouvir. E o melhor ele fará. Você só tem que acreditar e se movimentar na direção daquilo que o Senhor coloca no seu coração, como a gente faz aqui toda manhã. Ah, mas vai acontecer a coisa ruim? Se você acreditar, acontece. Depende da sua visão. Nós somos tão poderosos em amor, em positividade, que quando a gente aprende a canalizar essa positividade, não tem coisa ruim, não. E se acontecer, porventura vier a acontecer, tem aprendizado aí. É bom prestar atenção. Vira e mexe, eu trago para vocês aí alguma experiência negativa que vem porventura acontecer na minha vida e mostro também o resultado. Eu falo para vocês que a vida sempre dá feedback. Eu recebi um dos directs essa semana. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá, gente? E vejo uma pessoa muito especial. Ela viu em alguma rede social aí que Patrícia é ser constante, é ser persistente, é sempre levar alegria, mesmo que não esteja alegre. Enfim, umas qualidades assim. E quando eu li aquilo, eu falei, glória a Deus, obrigada, né? Gratidão. Mas é a forma que o Senhor me molda. Magnífico dia, irmão Nildo. E a paz e o amor de Cristo sejam em abundância no seu dia, na sua vida e na vida de todos que você ama. Então, é tipo assim, eu sou persistente, eu sou constante, mas porque eu descobri que o meu propósito é estar se abastecendo dele, sabe? Independente do que eu viva, eu posso daqui a pouco cair um tombo, me machucar, eu vou continuar fazendo o meu trabalhinho, porque é o que o meu coração me chama a fazer, sabe? Não tem preguiça, não tem... Ai, a famosa, hoje é segunda-feira, misericórdia. Graças a Deus, Senhor, pela segunda-feira. Muito obrigada, Pai, por esse dia que o Senhor já preparou para mim. Obrigada pela saúde, obrigada pelo ar. Sabe, gente, é a nossa visão. Nós nos preparamos desde as primeiras horas da manhã para viver o magnífico, o possível que o Senhor nos dá. E as dificuldades virão porque fazem parte da nossa jornada. Cabe a nós exercermos a nossa postura. Ai, mas eu ainda não sei quem eu sou. Vai buscar na palavra. Sabe, gente, assim como os milagres, o nosso propósito, ele é descoberto na nossa jornada. Não adianta ficar parado esperando a resposta vir, porque ela vem no movimento. Pega uma crença que você tem aí e vê se ela queima teu coração. E vai em busca de conhecê-la ainda mais. E quando você se movimenta, o seu propósito desperta. O meu propósito é falar de Deus. Então vai estudar, vai se abastecer da palavra, vai viver cada versículo que você puder. Não adianta botar a Bíblia embaixo do braço se você não pratica, se você não conhece, se você não compreende as maravilhas que tem ali. Mas fulano falou que é assim, assim, assado. A opinião do fulano é a opinião do fulano, é a visão do fulano. Você precisa ter a sua. E a palavra de fulano foi agradável ao meu coração. Glória a Deus. Se incentiva, vai buscar mais. Tenha sede de conhecimento.
Aqui na humanidade, as pessoas falam assim, e é verdade. Podem tirar tudo de você, menos a tua sabedoria, menos o teu conhecimento. Assim como Jó, você pode perder tudo, 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 tudo. Se você tem Deus, você não perde nada. Tem outro drive mental que eu falo para minha filha. Quem ora por tudo não se preocupa com nada. Isso eu faço da minha vida. Eu baseio a minha vida em Cristo. Não foi o que eu esperava? Seja feita a vontade do Senhor. Porque quando você se autodoutrina, se autodisciplina a ter um respeito, até a negatividade te ajuda. Até aqueles que estão te jogando pedras hoje, é para o teu crescimento. Nunca perca a tua fé. Nunca deixe de acreditar nele, independente da fase que você está vivendo. A fase que você vive hoje não define quem você é. Os seus resultados, sim. Me bateram. Me fizeram isso. Me roubaram. Me traíram. Não é o que fizeram com você. É o que você faz com aquilo que fizeram com você. Sabe, eu assisti um filme esse final de semana e eu quero até indicar para vocês. Chama A Forja. A forja é onde fazem espadas, né? É aquele fogo, né? Que é onde as espadas são forjadas. Gente, é de uma compreensão, de uma clareza da misericórdia de Deus. Acho que a palavra é bem essa. Sabe quando os templos físicos estão vazios? Sabe quando as pessoas precisam despertar para assumirem a sua posição, sua postura mesmo de ir e levar o evangelho? É bem isso que esse filme traz. Fala sobre perdão, fala sobre transformação, fala sobre você multiplicar a tua voz, sabe? Dentro do que Deus tem para você. Porque Ele tem, vocês ouvem, já ouviram muito e ouvirão sempre isso, porque é uma verdade. Todos nós temos um propósito, o Papai do Céu tem um propósito na vida de cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Acessar cada vez mais a clareza e o direcionamento sobre esse propósito, para a gente poder entregar a mensagem do Pai. Cada um de nós temos uma mensagem, cada um de nós temos um direcionamento, cada um de nós temos um dom, e isso precisa ser multiplicado. Olha para a nossa humanidade. Quantos insensatos, quantos ímpios. Os ímpios a gente entrega à justiça divina. Mas aqueles que dormem, a gente pode levar à luz, a gente pode levar à clareza, porque a gente confia que quem nos guarda, quem nos chamou, nos patrocina a fazer um bom trabalho. Então, o nome do filme é A Forja, e eu recomendo de coração, gente. Recomendo, assistam, compartilhem a opinião de vocês sobre esse filme, porque eu vou te falar, é um filme tremendo. Quem escreveu o roteiro, quem dirigiu esse filme, com certeza estava sobre o favor do Espírito Santo, porque é uma mensagem muito valiosa, e eu te digo de coração que toda a humanidade deveria assistir esse filme, porque é um filme que edifica, é um filme que te dá, sabe, meu Deus, eu preciso me posicionar. É bem isso. É essa sensação que você vai ter quando chegar no final do filme. Um filme simples, de linguagem mais simples ainda. É o que a gente vive no dia a dia. É o que eu sempre falo para vocês. Tudo que nós fazemos é apenas um embrulho para entregar a nossa mensagem. Eu sou manicure, eu sou faxineira, eu sou professora, eu sou polícia. Enfim, eu sou influencer. Então você pega a sua vida, pega o que você faz, embrulha com amor e carinho, coloca a mensagem que Deus colocou dentro de você e entrega. Assistam. Depois vocês me contam. Bom? Vamos fazer as reflexões desse capítulo pra gente guardar no coração, né? Potencializar essa mensagem maravilhosa. Termos a clareza. Clareza e direcionamento. É o que, acho que o que mais nos desperta a vontade de continuar buscando sabedoria, continuar buscando o entendimento e continuar praticando
tudo que a palavra do Senhor nos revela, porque esse é o sentido, sabe? É sempre estar buscando, se abastecendo e vivendo de fato. O Evangelho, ele foi feito para ser vivido. A gente entrega e vive por ele. E sempre com o direcionamento do Senhor. Essa clareza já nos abre uma trilha fantástica, né? Vamos lá. Lições e princípios de Isaías 50. Deus começa o capítulo confrontando Israel, explicando que sua separação dele não é por causa de uma carta de divórcio ou por uma decisão de Deus, mas por causa de seus próprios pecados. Deus lembra quando ele os chamou, ninguém respondeu. Ele tem o poder para redimir e salvar, mas o povo não ouviu nem obedeceu. Mais uma vez, né, gente? A gente começou falando sobre isso. O corpo, ele é alimentado pelo pecado e o espírito pela palavra do Senhor. Então, quanto mais a gente se abastece da palavra, mais incontaminável com o pecado a gente fica. Né? Então, não tem outro caminho, né? O caminho é Jesus, o caminho é a palavra dele, o caminho é viver de acordo com o que se aprende no Evangelho. O pecado separa o homem de Deus e impedem que suas bênçãos e redenção cheguem ao povo. A falta de resposta a Deus leva ao afastamento espiritual. E eu interrompo mais uma vez para falar que é exatamente isso. Quanto mais as pessoas se abastecem do mundo, quanto mais eles consomem aquela água suja do vício, do entretenimento, mais eles estão se afastando da água pura do Senhor. Então, sabe, é de fato uma questão de despertar. Aonde nós entramos nessa história toda? A nossa vida, o nosso não nos contaminarmos, é exemplo para aqueles que nos observam. Principalmente para os nossos familiares, que outrora conheceram uma pessoa e precisam se adaptar com a pessoa que está vendo hoje. Porque essa pessoa que está vendo hoje não é mais aquela. Porque quando a gente se entrega de coração e verdade ao Senhor, nós somos de fato nova criatura. E isso precisa ser mostrado. Começa no nosso governo, que é a nossa família, e depois se expande. E um bom exemplo chama outro. Ou seja, eu sou um bom exemplo aqui, você captou a mensagem, queimou no teu coração, você também vai ser transformado e vai passar para os seus. E assim a gente faz o nosso trabalho de formiguinha. Devemos estar prontos para responder ao chamado de Deus e reconhecer que o pecado nos afasta dele, mas ele sempre está disposto a nos redimir. O arrependimento, né, gente? A porta para iniciar uma jornada de coração e verdade é reconhecer que só o Senhor pode nos limpar, só Ele pode, sabe, nos transformar de forma que nós mesmos não compreendemos. O servo de Deus é apresentado como alguém que ouve a voz de Deus com obediência e submissão. Ele tem uma língua ensinada para sustentar os cansados e ouve as instruções de Deus diariamente. Ao contrário de Israel, o servo escuta e obedece ao Senhor. A verdadeira obediência é estar atento à voz de Deus, é estar disposto a ouvir e seguir suas instruções diariamente. A escuta atenta e a obediência constante à voz de Deus nos capacitam a servir aos outros e cumprir nosso propósito. O servo descreve a perseguição e humilhação que ele enfrenta por ser fiel à sua missão, mas ele não se revolta. Ele oferece as costas aos agressores e a face àqueles que o ferem, mas confia que Deus o justificará. O Senhor o ajuda a não ser envergonhado e ele coloca a sua confiança totalmente em Deus. É o que eu trago para vocês aqui diariamente. Não importa a fase que você está vivendo, não importa a dificuldade, o problema, o desafio, o que importa é que você tem um Deus que está sempre contigo, sempre te direcionando. E quando você sair dessa fase, você vai sair mais forte, mais preparado e com um desejo ardente de se abastecer eternamente da fonte que é Deus. Ser fiel a Deus pode nos trazer sofrimento e perseguição,
mas a confiança em Deus nos sustenta e nos dá coragem para perseverar. Eu gosto demais dessa palavra. São duas palavras que eu gosto, além de amor, de fé, de gratidão. Eu gosto muito da constância e da perseverança. Tem um drive mental aqui, alguns, que a gente fala aqui, eu e Palominha, quem vence não desiste. Quem desiste não vence. Então, sabe, não importa o que vai surgir no teu caminho, não abra espaço para dúvidas. A partir do momento que Deus te deu uma visão, confia, porque vai vir N situações para deixar o teu propósito de lado. Mas se mantenha no Senhor. Não abra espaço para dúvida, porque se você abre espaço para dúvida, você não vai prosperar, você não vai crescer na direção que Deus te chamou, que Deus te mostrou para seguir. Mesmo no sofrimento, devemos confiar que Deus nos ajudará e justificará, permitindo-nos suportar a dor com coragem e dignidade. O servo confia que Deus é seu ajudador e justificador. Ele desafia aqueles que o acusam e o oprimem, certo de que eles não prevalecerão, pois o Senhor está com ele. Quem se levantar contra ele será derrotado, e os que tentarem acusá-lo serão consumidos. Quando Deus está do nosso lado, nenhuma acusação ou oposição pode prevalecer contra nós. A confiança na justiça de Deus é fundamental para resistirmos às acusações e perseguições. Ele é quem nos justifica e nos defende. Deus faz um apelo para que aqueles que andam nas trevas e não têm luz confiem no nome do Senhor e se apoiem em Deus. No entanto, ele adverte os que acendem suas próprias luzes, simbolizando a autossuficiência e rebelião, que esses perecerão em seus próprios caminhos. Aqueles que confiam em suas próprias forças enfrentarão o julgamento. Aqueles que confiam em Deus, mesmo em tempo de escuridão e incerteza, encontrarão direção e segurança. Os que dependem de si mesmo, rejeitando a luz de Deus, enfrentarão destruição. A verdadeira segurança está em confiar em Deus, mesmo nas trevas. A autossuficiência sem a direção de Deus leva ao fracasso e ao juízo. Como a gente sempre repete aqui, né? Nada é pela força do nosso braço, e sim pelo favor do Senhor. Quando a gente tem essa clareza dentro de nós, até na dificuldade, a gente está ali. Obrigada, Senhor, por essa dificuldade. Porque eu sei que aqui tem um conhecimento, tem um direcionamento e tem uma força que vai me levar para o próximo nível. Resumindo, amados, Isaías 50 fala sobre a separação de Israel de Deus devido ao pecado, mas ressalta a disposição de Deus para redimir seu povo. Deus é misericordioso. Quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece que está errado, o Papai do Céu é misericordioso e nos perdoa e nos justifica. Perdão. Em contraste com a desobediência de Israel, o servo do Senhor é apresentado como exemplo de obediência, paciência no sofrimento e confiança em Deus. Ele enfrenta a perseguição para perseverar, por confiar que Deus o ajudará e o justificará. O capítulo termina com uma advertência contra confiar em si mesmo, lembrando que a verdadeira segurança vem de confiar em Deus, especialmente em tempos de trevas e incertezas. O princípio da obediência, perseverança no sofrimento e confiança a Deus são fundamentais nesse capítulo. E é isso que a gente tem que praticar, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. A obediência e a confiança no que Deus tem para nós, no nosso propósito, seguindo os caminhos dele. E mais uma vez eu repito, se ainda não descobriu o seu propósito, continue meditando na palavra, continue pedindo o Espírito Santo que te mostre. E continue principalmente praticando o que se aprende. É caminhando que se faz caminho. Então é se abastecendo da sabedoria do Pai
e praticando o que aprendeu, que a gente prospera, que a gente continua crescendo rumo ao reino do Pai e à justiça dele. Que esse estudo te traga essa clareza, desperte aí aquele desejo ardente de estar sempre se abastecendo, de estar sempre tendo aquela sede de estar buscando cada vez mais as verdades, o direcionamento e a clareza que a palavra do Senhor nos traz dia após dia. Vamos orar para agradecer já por essa segunda-feira magnífica, por essa semana excepcional que nós vamos fazer sobre o favor do Senhor. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela vida, gratidão por esse magnífico final de semana que passamos, Pai, junto da nossa maior riqueza, que é a nossa família, sob a Tua proteção, sobre o Teu cuidado. Obrigada, Senhor, por mais uma semana magnífica. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela clareza dos Teus ensinamentos. Que Sua palavra entre de forma agradável nos coraçõezinhos que aqui me escuta e dê excelentes frutos, Pai. Que a cada estudo as traves sejam libertas, Pai. Que toda água suja que não te pertence, Pai, que tudo que não agrada seu coração seja cancelado na vida de todos aqueles que aqui me ouvem e que seja colocado no lugar amor. A Tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Eu não sei qual é o momento que Teus filhos amados estão vivendo, mas que o Senhor e a Sua paz esteja presente em cada momento. Que a Sua mão, Pai, esteja estendida sobre nós, nos direcionando a sermos luz e sal na terra, clarearmos, Pai, esse mundo que está tão escuro. Que o Teu amor, Pai, seja a chave, que a Tua paz seja o nosso caminho e que nós não desviemos, Pai, nem para a direita nem para a esquerda. É para frente e para o alto, é Te buscando, é nos abastecendo de Ti, Pai, que nós triunfamos qualquer situação, qualquer desafio e é onde nós nos fortificamos, porque temos o Senhor que nunca nos abandona. Pai, Te entrego as famílias, Te entrego as crianças, Pai, nossas sementes do amanhã. Que cada pai, que cada responsável por um anjinho tenha o discernimento e o desejo de fazer o seu melhor, de não se afastar dos valores que a gente aprende aqui no Suas primícias, Senhor. É o que veio primeiro. A Sua palavra veio primeiro. E que cada responsável tenha essa clareza de viver pelos princípios da Tua palavra. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. O foco do nosso estudo hoje foi a obediência, né? Tivemos um servo do Senhor que foi o exemplo dessa obediência. Então, que nessa magnífica segunda-feira que está chegando agora, nós nos abasteçamos de obediência. Vamos refletir no que de fato é sermos obedientes. Eu vou dar uma verificada na minha playlist lá do YouTube e se não tivermos um estudo falando sobre a obediência ao Senhor, eu farei hoje. A luz das Escrituras de hoje será sobre a obediência ao Senhor. O que a palavra de Deus fala? Quais são os versículos que a Bíblia traz falando sobre obediência? Se já não estiver pronto, o estudo hoje é esse. Eu declaro nas nossas vidas prosperidade, crescimento, sempre na direção daquilo que o Papai do Céu coloca no nosso coração. Tá com um desejo ardente aí sobre um determinado assunto, vá em busca de conhecimento, de entendimento e de prática. O que queima no nosso coração é a voz do Senhor. E é essa voz que a gente tem que ouvir dia após dia, independente da visão que o nosso corpo está tendo. Nós sabemos que a visão do corpo ela é limitada, mas a nossa visão espiritual ela é próspera, ela é expandida, porque Deus assim nos capacita. Então, ouçam a voz do Senhor. Aprendam a silenciar a voz do mundo. O Papai do Céu é o Criador de todas as coisas, mas Ele não está no mundo. O mundo jaz o maligno. Então, não se permitam contaminar com nada que não seja do Senhor. Façamos um magnífico dia, amados irmãos. Sejamos todos luz e sal na terra. Irmã Nildo, Renata, Rose, Papai do Céu os abençoe grandemente sempre. Um beijo no coração de todos e até o próximo estudo.